Olá, eu sou Mário, psicólogo social e clínico, e eu estou começando o bloco de aulas sobre a psicologia cognitiva. Hoje nós estamos falando sobre a revolução cognitiva e algumas funções cognitivas básicas. Nós vamos começar a cobrir esse tópico também, tá certo? Aqui é a nossa agenda para a aula de hoje. A psicologia cognitiva ela surgiu com alguns questionamentos, né? Como nós vamos estudar esses construtos, essas coisas que nós não podemos ver, provar e nem tocar, tá? Se somos cientistas, devemos estudar fenômenos mensuráveis e observáveis. O que fazer então com esses conteúdos mentais, como pensamentos, emoções, planos, regras, tá certo? Como é que a gente estuda? Como é que a gente se interessa por isso? E aí, se computadores têm estados internos, como memórias, trabalham com objetivo e executam planos, por que nós não teríamos? Tá? E essa é a pergunta da psicologia cognitiva. Estudar esses processos internos que, por muito tempo, até os anos 50 ali, pelo menos, foram completamente ignorados pela psicologia. Né? E aí, classicamente, né, quem estuda psicologia sabe que ignora-se, né, no behaviorismo, especialmente no início, havia tendência a ignorar esses estados internos, né, especialmente ali no behaviorismo metodológico, no radical também, tá? Então, no behaviorismo metodológico, focava-se apenas no comportamento observável. E aí era o Watson ainda, né? No behaviorismo radical, considerava-se que estados internos não eram importantes. E no behaviorismo analítico, que estados internos não são reais. Então, a escolha metodológica era ignorar esses estados internos, né, e não estudá-los sob uma perspectiva científica, tá certo? Ocorreu então a revolução cognitiva, que foi um processo, né, que começou ali mais ou menos nos anos 30, foi até os anos 70 e ainda está acontecendo, né? Um aluno de Watson, revoltado, questionou a visão de que o cérebro é um órgão passivo que responde apenas a estímulos, tá certo? Ele propunha, e o nome dele era Carl Lashley, né, que o cérebro é um organizador ativo e dinâmico do comportamento. A gente não reagia apenas a estímulos, tá certo? A gente também, o nosso cérebro, organiza, ele tem um default ali que organiza, tá? Na mesma linha, outro teórico Donald Hebb, né, estudando psicobiologia, propôs que os neurônios seriam capazes de coordenação para produzir comportamentos complexos, como música e linguagem. Tá? Os behavioristas, no entanto, não aproveitaram essa oportunidade para discutir e tentar trocar uma ideia. Né? O que foi feito é que Skinner escreveu um livro chamado Comportamento Verbal, tá? Que ainda é editado, e justificando, né, amparando toda a nossa forma de aquisição da linguagem utilizando os conceitos behavioristas. Ou seja, não abriu a porta ali para repensar, para rever alguns conceitos, tá certo? E utilizou esse momento justamente para reafirmar o seu posicionamento teórico e tudo bem, a ciência é assim mesmo, tá certo? No entanto, a partir daí ocorreu um movimento grande, né, que foi essa revolução cognitiva. Tá? Noam Chomsky escreveu um artigo, e aí começa, né, aquelas brigas de gigantes, respondendo justamente fazendo duras críticas a essas ideias de Skinner, que a linguagem seria apenas adquirida por meio dos princípios de condicionamento operante, né, como é proposto no livro do Skinner, tá? E que a gente teria, por outro lado, uma base biológica e um potencial criativo para a linguagem. A gente teria um aparato, né, uma tendência natural, biológica do ser humano para a linguagem. E aí ele apontou para a quantidade infinita de sentenças que podemos produzir com facilidade, sem nunca necessariamente ter passado por uma
uma história de reforçamento com aquelas sentenças, né? A gente consegue criar frases novas dentro da caixa preta, né, por meio dos nossos processos mentais de raciocínio, que não necessariamente seriam resultado de aprendizagem por meio de contingências ou isso, né? E aí uma evidência que ele sustenta é de que crianças pequenas produzem novas sentenças a todo momento, que não poderiam ter sido reforçadas anteriormente, né? Elas conseguem ali, a partir de muito cedo, começam a juntar as palavras e criar sentenças, e não necessariamente isso passou por uma história de reforçamento, tá? A gente é capaz de inferir a gramática do ambiente linguístico, de perceber as regras da língua e, a partir disso, criar novas frases. E aí temos, portanto, um dispositivo inato de aquisição de linguagem, uma escritura interna e não proveniente de contingências ambientais. Tá? Então, o Skinner fez um ponto, o Noam Chomsky fez outro ponto, né? E a partir daí, claro, sempre há espaço para discordância na ciência. É com isso que a gente trabalha e as coisas são assim mesmo, isso pode ser muito positivo. É nesses embates, nesses debates de ideias que ocorrem revoluções, que ocorrem quebras de paradigma, que há uma evolução científica de fato, tá? Quando a gente se fecha numa ideia, se fecha numa casinha e defende isso veementemente, essa não costuma ser uma postura científica, né? A gente teria que estar mais aberto ao questionamento. E aí, alguns outros teóricos, né, importantes na psicologia cognitiva, tá certo? O Tolman, que estudou comportamentos dirigidos a objetivos, né? O Miller, que começou a medir as limitações das funções cognitivas, né? O Newell e o Simon, que começaram a ver essas regras por detrás da nossa capacidade de inferir. E a gente tem regras no nosso pensamento que passam despercebido para a gente, mas a gente tem certas regras para pensar. Né? O Claude Shannon, que descobriu o bit, né? 1 bit, 2 bits, a computação binária, 0 e 1, 0 e 1. E essa metáfora do computador é muito importante na psicologia cognitiva. Tá? Ela iniciou com essa visão de que nós teríamos um hardware, um corpo, né, e um software, que é justamente essa parte do processamento das informações. Tá? E aí tem um nome muito importante, que foi o criador do computador, eu não sei se vocês estão familiarizados com ele, mas ele chama Alan Turing, né? Ele foi um matemático e cientista da computação, tá? Ele tinha um objetivo que eu acho que já foi alcançado no nosso tempo de vida, muito interessante, né? Que computadores e seres humanos fossem confundíveis. Ou seja, você não conseguiria distinguir se você estava falando com um computador ou com uma máquina. Temos aí já o chat GPT, né, para provar que esse sonho dele foi realizado, tá certo? Ele é um nome muito emblemático, né? Ele já falava de inteligência artificial lá no início do século XX, tá? Ou seja, à frente do seu tempo. E a gente está vivendo isso agora, nesse momento. Muito legal. Ele também tem uma história de vida muito marcante, tá certo? Procurem aí um pouco sobre a vida do Alan Turing depois na internet. Bom, e aí nós temos uma data emblemática, né, para a psicologia cognitiva, que foi 11 de setembro de 1956, que foi quando ocorreu esse simpósio de teoria da informação no MIT, né, essa famosa universidade americana, onde esses caras todos se reuniram, né, para alavancar essas ideias, tá? E aí alguns artigos importantes, né, começaram a sair daí, tá? E alguns objetivos, né, submeter esses construtos a uma análise experimental rigorosa, testá-los em laboratório, fazer experimentos com esses construtos, né, da psicologia cognitiva, trabalhar, entender como essas representações internas elas acontecem, né, como elas são organizadas. E aí, novamente, essa metáfora do computador, de que a mente poderia ser interpretada como um software. Né? Até hoje, muitos teóricos na psicologia rejeitam a ideia de mente, né? Rejeitam o mentalismo, e tudo bem, cada um tem sua escolha teórica,
né? Mas a gente sabe que a nossa forma de raciocinar tem influências sobre como a gente pensa, sobre como a gente sente e sobre como a gente se comporta, né? Há suficientes evidências empíricas que sustentam essa ideia, né? Então, tivemos a revolução cognitiva. Ela rompeu com esses pressupostos anteriores da ciência psicológica e aí foi um marco para uma série de procedimentos experimentais sobre diversas funções cognitivas. Processamento da informação, heurísticas, vieses cognitivos, tempo de reação, prontidão para identificar certos estímulos, são alguns construtos, né, bastante estudados aí na psicologia cognitiva. E aí dentro disso, né, a gente tem uma definição, um entendimento atual de psicologia cognitiva. É o estudo de como as pessoas aprendem, organizam, armazenam e utilizam o conhecimento. Uma outra definição: estudo dos processos internos envolvidos em extrair sentido do ambiente e decidir qual ação deve ser apropriada. Esses processos são atenção, percepção, aprendizagem, memória, linguagem, resolução de problemas, raciocínio e pensamento, né? Então a psicologia cognitiva, ela foca no trabalho, no estudo desses construtos. E aí as funções cognitivas básicas: percepção, atenção, memória, linguagem, raciocínio e funções executivas. Nós vamos aí ao longo dessas duas próximas aulas, cobrir umas definições básicas dessas funções cognitivas. A primeira delas é a percepção. A percepção é um conjunto de processos pelos quais é possível reconhecer, organizar e entender as sensações provenientes dos estímulos ambientais. Tá? É a tomada de consciência do indivíduo pelo estímulo sensorial. Né? É qual estímulo sensorial está no alvo da minha consciência. É como eu tomo consciência disso. É um fenômeno ativo, tá certo? A gente tem o sistema nervoso, sentidos e história de vida que interagem construindo um percepto por meio da síntese dos estímulos sensoriais, confrontadas com as experiências passadas da memória, atribuindo um significado. O que está sendo dito aqui? Que a nossa percepção, ela não é neutra nem isenta, tá? A gente não vê uma coisa pura e simples, né, um dado objetivo somente. Isso é influenciado pela nossa história de vida, né, pelos nossos sentidos, e a gente atribui um significado, certo? Então ela é influenciada, ela não é completamente isenta. Por exemplo, aqui é bastante fácil, né? O que é isso? É uma mesa. Né? Possivelmente todos nós temos uma história de vida aí que facilita que a gente perceba que isso é uma mesa. Não tem muita dúvida, né? E aqui? O que é isso? Um ponto preto, alguns diriam, né? Na nossa história de vida aqui, no nosso meio cultural. E se eu disser para vocês? Né? É um hockey puck, aquele disco de hockey, tá certo? Ou seja, possivelmente nós não tínhamos histórias passadas, experiências passadas, né, com jogos de hockey, então era só um ponto preto. No entanto, se a gente acrescenta um novo estímulo, a gente dá um outro significado para esse ponto preto, tá certo? Ou seja, a nossa percepção, ela não é 100% isenta, ela não é 100% neutra. E aí vamos para a próxima função básica, né, que é a atenção. É o meio pelo qual se processa ativamente, olha aí essa palavra, ativamente, é muito importante, uma quantidade limitada de informações. A atenção ela é ativa e limitada, tá certo? A partir dessa quantidade enorme,
né, de informações disponíveis que nós temos por meio do sentido, da memória e de outros processos. A atenção, ela é a direção da nossa consciência, tá certo? É o estado de concentração da atividade mental. É para onde a gente decide focar, tá? E aí decide mesmo. Tá? Milhões de itens que são apresentados aos meus sentidos nunca ingressam propriamente em minha experiência. Por quê? Porque não são de meu interesse. Eu só presto atenção naquilo que é do meu interesse. A minha experiência é aquilo que eu consinto em captar. A atenção requer um nível de consentimento. Todos sabem o que é a atenção. É tomar posse pela mente do modo claro e vívido entre uma diversidade enorme de objetos simultaneamente dados. Ela implica, olha que interessante, em abdicar de algumas coisas para lidar de forma eficaz com outras. A gente escolhe abrir mão do estímulo A em favor do estímulo B. Tá? Tem um consentimento, tem uma participação ativa na nossa atenção, tá certo? A memória. A memória é o meio pelo qual retemos e lembramos de nossas experiências passadas para usar essas informações no presente. Tá? Envolve armazenamento, retenção e recuperação de experiências passadas. A memória é a capacidade de codificar, armazenar e evocar experiências e impressões e fatos que ocorrem em nossas vidas, tá certo? É a nossa capacidade de retenção para usar essa informação em um outro momento, tá certo? Ela tem um papel central na identidade do ser humano. Interessante isso, eu acho bastante interessante. Somos aquilo que recordamos ou que de um modo ou de outro resolvemos esquecer. Tá? Perder a memória leva à perda de si mesmo, à perda da história de vida e das interações duradouras com outros seres humanos. Isso acontece, por exemplo, nos casos de Alzheimer. A gente não passa mais a reconhecer algumas figuras importantes, né? Figuras importantes na nossa vida, tá certo? A capacidade de memorizar está relacionada ao nível de consciência, estado emocional, interesse motivacional e o contexto, tá certo? Os nossos estados afetivos, eles podem influenciar a nossa atenção e a nossa memória, tá certo? Estados depressivos podem afetar sim a nossa atenção e a nossa memória. Elas provavelmente ficam rebaixadas nesses estados mais depressivos. Esse é o fim dessa primeira parte da aula sobre as funções cognitivas básicas e a revolução cognitiva. Obrigado!